O que eu vou dizer agora não é novidade nenhuma pra você que já está acompanhando o canal há algum tempo e já tem visto algumas análises que a gente faz por aqui. Mas torcedores do Cruzeiro ou de outros clubes que estejam chegando agora, eu quero deixar bem claro uma coisa. Os vídeos que a gente realiza aqui no canal, as análises, elas buscam ser o máximo de imparciais possível. Além disso, eu sempre contemplo os dois times, por mais que o foco seja o futebol goiano. Nos jogos em geral eu contemplo tanto o time goiano como também o seu adversário. No caso dessa partida, o adversário era o Cruzeiro, cabuloso, que vinha em uma fase bem complicada, mas que em 2 jogos já começa a se recuperar. Venceu o Vasco pelo Brasileirão e agora vence o Vila pela Copa do Brasil. Uma vitória de 2-0 que, sinceramente, ficou até barato pelo que o Cruzeiro apresentou e principalmente pelo que o Vila Nova não apresentou. Então eu sugiro que você fique nesse vídeo até o final para você, cruzeirense, entender alguns conceitos do ano que você está vivendo, e você vai entender que o futebol goiano, com relação ao Cruzeiro, faz uma interessante rima poética. Quer entender do que eu tô falando? Então fica aí até o final e analisa tudo que eu vou dizer depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que viram 2 gols em menos de 3 minutos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E aproveito para pedir também que você clique no botão hypar que está aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você arrastar ali para o lado, você vai ver que tem um botão chamado hypar. E ele ajuda muito a divulgar o trabalho, né, e fazer com que haja um melhor alcance. Além disso, fortalece o nosso trabalho. Então eu peço que você clique por gentileza lá. E caso queira ajudar ainda mais o canal, peço que se torne membro. A partir de R$ 1,99, apenas R$ 1,99, você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. E você tem todos os benefícios do grupo, como notícias 24 horas, membros especializados em futebol para conversar com você, piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, sempre dentro do âmbito esportivo, obviamente, além de conteúdos exclusivos, como cartola, bolões e entre outros. Tudo isso a partir de R$ 1,99, beleza? Então, sem mais delongas, escalações aqui na tela. E é o seguinte, Vila Nova, né, jogando fora de casa, sempre é um problema. É um time que... Cara, é impressionante como são 2 times diferentes, um jogando no Oba e outro jogando em qualquer parte do planeta, né? Dessa vez, o Vila veio a campo com aquilo que poderia ser um dos seus times titulares, né? Deixou de fora o Diego Torres para entrar com o Igor Henrique no meio. O Arilson também fazendo essa composição, junto com o João Vieira, os 3 jogadores de meia. O Igor Henrique funcionando basicamente como meia armador, porque, né, na verdade ele é um segundo volante, mas funcionando como meia armador. Na frente, o Todinho, o Gabriel Poveda e o desaparecido Labandeira, que eu vou falar daqui a pouco. No lado do Cruzeiro que tava numa situação complicada nas últimas rodadas dos campeonatos que disputava, né? O Campeonato Mineiro realmente, né, foi bem aquém, ficou pelo caminho, eliminado pelo América Mineiro. E isso sem contar os resultados negativos do campeonato estadual, como derrota para o Atlético, né, como empate e derrotas para o seu rival Atlético Mineiro. Então assim, a situação no Mineiro foi bem ruim. Agora, a Sul-Americana então é desesperadora. O Cruzeiro teve derrotas muito vergonhosas para o seu torcedor, né, para o torcedor do Cabuloso. Derrotas até para equipes como o Mushuc Runa, que é um time que, pô, não tem moral nenhuma, né, no cenário internacional. Palestino, que também é uma equipe bem aquém do que se espera de uma equipe sul-americana, mas venceu o Vasco pela Série A e conseguiu dar uma respirada. E veio para esse jogo com um time relativamente alternativo, jogando basicamente num 4-4-2, mesmo que a escalação em si não seja de 4-4-2, já que entra com um ponta, que é o Marquinhos, né? Mas na realidade, o Marquinhos estava funcionando como um ala flutuante, jogando por todos os lados do campo, enquanto o Gabigol, em vez de estar jogando como centroavante, estava fazendo o papel do segundo atacante, voltando no meio do campo para poder recuperar a bola e fazer a saída de jogada, e até mesmo armando um pouco mais o time, e deixando o Caio Jorge à frente como centroavante. Caio Jorge que até vem numa boa fase, né, no Cruzeiro, por mais que tenha sido criticado em alguns momentos, mas é um jogador que vem mostrando qualidade de marcador, né, marcador de gols. E o jogo começa como se esperava de um
Cruzeiro de Série A contra um Vila de Série B. Vila Nova recuado, fechado, tentando jogar por uma bola, e o Cruzeiro armando o seu jogo, controlando o jogo com a bola nos pés e tudo mais. Aí a gente começa a fazer as críticas. Vamos começar criticando o Vila, obviamente. Porque como é que você joga por uma bola se você não tem nenhum jogador de velocidade para o contra-ataque? E eu digo nenhum, porque o Igor Henrique não é velocidade. O Labandeira foi uma completa nulidade em campo. Eu não me lembro de ouvir o nome do Labandeira na narração, de tanto que ele foi apagadaço no jogo. E ele tinha que ser um dos jogadores para puxar contra-ataque. Quem ficava com essa responsabilidade era o Todinho, que não é velocista também, e o Gabriel Poveda, que é um centroavante que deveria fazer a parede para esses jogadores ultrapassarem, mas ficava completamente isolado no meio da marcação da zaga do Cruzeiro. Do lado do Cabuloso, a criação de jogadas, sempre passando pelos pés do Lucas Ramiro e também do Gabigol, no começo do jogo estava um pouco atravancada, sofrendo com a boa defesa do Vila, que realmente, em seus bons momentos, consegue ser uma defesa de marcação interessante, às vezes marca até a saída de bola, né? E é uma equipe organizada taticamente em alguns momentos. Só que o time estava completamente entregue em campo desde o começo do jogo. O Vila começou a partida, com todo respeito ao Vila Nova e seus torcedores, mas começou o jogo se cagando. Fechada, sem ter posse de bola, sem ter toque de bola, se livrando da bola sempre que ficava nos pés de algum de seus jogadores. Mais especificamente, os seus laterais, Elias, né, o Elias e o William Formiga, muito retidos na defesa. O William Formiga ainda dava umas pequenas escapadelas ali pelo lado esquerdo, mas o Elias, que é um jogador interessante para a parte ofensiva, completamente apagado no que diz respeito à parte ofensiva, só ficava na defesa. O Vila totalmente defensivo. Não é um erro você jogar na defesa, não é um problema. O problema é quando você fica exclusivamente na defesa. E o Vila veio pro primeiro tempo 100% defensivo, sem nenhuma saída de jogo. E aí nas raríssimas vezes que o Vila teve alguma oportunidade, ele se livrava da bola até no ataque. Teve uma jogada que o Igor Henrique recebeu uma bola livre depois de uma disputa de bola ali no campo defensivo do Cruzeiro. Ele pega a bola livre, ele tem o Labandeira e o Poveda livres pela esquerda e sem nem olhar, sim, totalmente no desespero, ele chuta uma bola torta no rumo do gol, se livrando da bola, se livrando. E aí fica aquela impressão de que o Vila tá se cagando de medo, jogando fora. E não é novidade. O Vila Nova, quando joga fora de casa, parece outro time. Quando vai jogar dentro do Oba, às vezes até no Serra, o Vila propõe o jogo. Mesmo que ele deixe alguns espaços, ele busca o jogo ofensivo. Nesse jogo, como de costume, ficou lá, recuado, se livrando da bola, dando chutões. O Cruzeiro, que não tinha nada a ver com isso, pegava a bola, usava as costas do William Formiga, que eventualmente apoiava, né, no ataque, e muitos cruzamentos feitos geralmente ali pelo Kaique Bruno, né, ou também pelo William, que estava aparecendo muito pelo lado direito, e nesses cruzamentos levava algum perigo. Como, por exemplo, uma bola que o Gabigol finalizou na área, depois de uma bola cruzada, e a bola pegou na trave, totalmente longe da capacidade do House fazer alguma defesa naquilo. Seria gol, né? Então, bola na trave logo no começo ali, até por volta dos 20 minutos, se não me engano. E seguiu assim, o Cruzeiro no ataque, o Cruzeiro pressionando, o Vila sem querer ficar com a bola, com medo de ficar com a bola nos pés. E quando ele de fato ficou um pouquinho com a bola, aí ele se embananou geral, porque foi fazer uma saída de bola com uma posse tranquila, podia ter trabalhado melhor a bola, ele tenta sair pelo meio. O Cruzeiro recupera a bola, vai pro Caio Jorge, que com toda facilidade do mundo avança contra uma zaga de 2 contra 1, ele corta o zagueiro para a esquerda, que não consegue acompanhá-lo, não faz o pênalti, que poderia ter sido um lance perigoso, mas não consegue nem acompanhá-lo. Ele finaliza na saída do House, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. O que já seria bem ruim, ficou ainda pior, porque logo na sequência... Ai, cara, o Cruzeiro faz uma boa trama de jogada ali, a bola sobra numa dividida do Gabigol com a zaga do Vila, a bola sobra pro Caio Jorge sem impedimento, livre, totalmente livre, de frente pro goleiro. Ele vai finalizar, dá um corte humilhante no zagueiro do Vila e chuta no contrapé do House, fazendo 2-0 com
menos de 3 minutos. Ele conseguiu fazer 2 gols e colocar a zaga do Vila, como a gente diz aqui em Goiânia, por exemplo, né, de zoeira, a zaga do Vila ficou de xereca. E a coisa foi seguindo nessa dinâmica. O Cruzeiro teve ainda outras oportunidades de finalizar, de chutar, de tentar jogadas pelas pontas. A marcação deixava espaços na entrada da área, de frente para a linha da última linha de zaga, deixava espaços das laterais para cruzamento, deixava espaços dentro da área para o rebote. O Vila Nova não jogou o primeiro tempo. Isso é fato, tá? Não jogou o primeiro tempo. Porque começou escalado errado. Veio escalado com o time completamente recuado e sem escape. Labandeira, totalmente apagado. O Poveda, isolado. O Todinho, pouco fez. Teve um chute de fora da área e foi só, né? E o primeiro tempo terminou com 2-0 barato, baratíssimo. No intervalo, algumas mudanças, principalmente no Vila, né? O Vila veio ali com o Gabriel Silva e o Vinícius Paiva, 2 jogadores que deveriam ter saído como titulares, porque eram jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. Vamos lá, galera, o Labandeira não ajudou na defesa. Tá? Ele não foi um jogador defensivo. Até o Poveda tirou mais bolas na defesa do que o Labandeira. O Todinho, a mesma coisa. Nenhum dos dois foi jogador para ajudar na marcação. Então, se eles não marcam, eles fazem o quê? Já que eles não são atacantes de velocidade. Nada, eles só ocupam faixa de campo. E foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Gabriel Silva e o Vinícius Paiva entraram e deram uma dinâmica diferenciada. Pelo menos nos primeiros 15 minutos, o Vila teve até chances de fazer alguma coisa. Teve inclusive, no decorrer da partida, teve um chute de fora da área com uma boa defesa do Cássio, que o Poveda tentou encobri-lo numa cavadinha, mas a bola passou na frente do gol. Além de outros lances mais perigosos, como cruzamentos, algumas finalizações, o Vila jogou futebol por pelo menos uns 15 a 20 minutos no segundo tempo. Daí, o Jardim, o técnico Leonardo Jardim, fez as suas mudanças no Cruzeiro quando percebeu que o adversário estava começando a gostar do jogo. E essas mudanças deram nova dinâmica pro jogo e voltou a mesma que estava no primeiro tempo. O Vila recuado, sem saída de bola, sem velocidade, sem nada. E o Cruzeiro controlando o jogo e criando inúmeras chances de gol. Teve bola que passou raspando, teve bola que o House fez defesa, teve bola que o cara furou na frente do House, a defesa do Vila batendo cabeça em alguns momentos. Cara, o Cruzeiro ganhou de 2-0, um jogo relativamente fácil, tá? Teve 15, 20 minutos de futebol do Vila, o que é muito pouco pelo que o Vila é capaz de fazer. Agora, falando um pouquinho aqui, uma opinião pessoal, tá? Você fica à vontade, inclusive, para deixar nos comentários se você concorda ou não, tá? Mas é o seguinte, quero começar falando do Cruzeiro, porque é mais fácil, mais simples. Uma das coisas que os torcedores reclamavam muito, né, do Cabuloso, era uma certa falta de vontade dos jogadores, né? O Cruzeiro montou um super elenco. Gabigol, Fagner, Lucas Romero, Caio Jorge, né? Jogadores assim, Matheus Pereira, que tá lá e é um grandíssimo jogador. Cara, é um time realmente de imposição técnica, mas que durante essa temporada veio sofrendo. Campeonato Mineiro, né? No próprio Brasileirão. Então, assim, na Copa Sul-Americana nem se fale, né? As derrotas que o Cruzeiro teve. Mas é um time muito qualificado. E eu acredito que a manutenção do trabalho do Léo Jardim vai ajudar bastante, né? O que acontece? Esse time precisa organizar algumas partes defensivas. Realmente mostra, às vezes, algumas necessidades de recomposição um pouco melhor, né? Às vezes desliga um pouco do jogo em alguns momentos. Mas é um grande time e que fez um bom jogo hoje diante de uma equipe tecnicamente inferior. Agora, falando em questão de atitude, eu quero falar um pouquinho do Vila, mas isso se estende aos outros clubes da capital, especificamente. Há algum tempo, vou colocar aí uns 3 anos pra cá, Goiás, Atlético e Vila têm sofrido de uma certa falta de competitividade, principalmente fora de casa. Não preciso chover no molhado falando do péssimo 2024 do Atlético Goianiense, quando estava na Série A, que era um time que era muito problemático. Tomava derrotas assim terríveis e perdia inclusive dentro de casa. O Vila, na Série B, era um time trator jogando em casa, mas fora era um verdadeiro gatinho. Sofria pra ganhar, sofria pra conseguir competir. E esse ano, infelizmente, isso tá se estendendo pros outros clubes também. O Vila sofre jogando fora de casa, não é novidade pro torcedor do Tigrão, mas os outros clubes goianos também. E qual é a questão? O que leva esses times, e eu vou especificar com relação ao Vila, já que jogou nessa partida, o que leva esse time a não conseguir performar fora de casa? E eu mesmo respondo a retórica: medo.
Eu vejo isso demais. Parece que o time jogando fora de casa, ele precisa obrigatoriamente jogar por uma bola. Não é assim que funciona. E isso ficou provado nessa rodada da Copa do Brasil. Pega os resultados. A Aparecidense, time goiano, não é da capital, mas é da cidade satélite. Aparecidense perdeu de 1-0 pro Fluminense, criando jogadas, mesmo que fosse jogando de fato por uma bola, mas a Aparecidense não teve medo de buscar essa uma bola. E teve chances claras de tentar um placar até melhor. E isso eu tô falando de um time de Série D. Subindo um pouquinho, a gente tem o Maringá e o CSA. Maringá empatou com o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro de Hulk, de Gustavo Scarpa. Então assim, um resultado incrível pro Maringá. O CSA ganhou do Grêmio. Jogou em casa, não importa. Jogou contra uma equipe de Série A e ganhou. O Operário empatou com o Vasco, 1-1, mesmo jogando em casa, repito, né? Mas enfim, empatou com um time de Série A. O CRB de Série B, assim como o Operário, assim como o Vila, empatou com o Santos. Jogando, buscando jogar, aproveitando o adversário no momento que estava mais abalado, ou no momento que estava com problemas de dificuldade defensiva. Jogou o jogo, acreditou na capacidade que tinha. O jogo de hoje, o Vila não acreditou no seu futebol. Não só isso, como o Vila abdicou de jogar em boa parte do jogo. E isso não é novidade para as torcidas dos times goianos da capital. Você vê o Goiás fazendo isso em alguns jogos fora de casa. Você vê o Atlético fazendo isso nessa temporada, principalmente. Jogando contra a Ferroviária, como perdeu. Jogando também contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi da mesma forma. O Vila também teve seus problemas contra o Curitiba, onde fez um jogo lamentavelmente recuado. Um jogo que entregou a bola pro adversário o jogo inteiro. E cara, isso precisa mudar. Tem que ter uma sacudida nesses jogadores do futebol goiano para eles entenderem que eles não precisam jogar recuados por uma bola todos os seus jogos fora de casa. Que dá para você criar uma chance ou outra se você tiver calma e cabeça no lugar. Nesse jogo do Vila contra o Cruzeiro hoje, faltava alguém para colocar a cabeça no lugar dos jogadores. Era toda hora bola rifada, bola se livrando da jogada, jogador chutando a bola pra frente a esmo, só pra não ficar com ela nos pés. Um medo lascado. Não tem cabimento, não tem base mais você ter nessa altura do campeonato, principalmente numa competição de mata-mata, como é a Copa do Brasil, você jogar com medo. Perder no futebol faz parte do jogo. Agora, não jogar é muito ruim, não é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. O Vila não jogou, não veio a campo, principalmente no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro aproveitou aquele momento para crescer, não só no jogo, mas para recuperar a sua própria confiança. O momento do Vila nem é ruim, o Vila vem bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, é o momento que o Vila tinha que aproveitar para colocar confiança nos seus jogadores e colocar coragem para eles jogarem. Tudo bem, o Lacerda cometeu um erro na escalação, na minha humilde opinião, vindo só com jogadores lentos. Já que você vai jogar por uma bola, você tem que ter velocidade. Ele deixou de fora o Gabriel Silva e o Vinícius Paiva, que são os dois jogadores de velocidade do Vila. Aí você complica, né, filho? Agora, não fazer nada um tempo inteiro, 45 minutos de 2 chutes a gol de fora da área, no desespero, cara, aí não dá. Eu espero do Vila muito mais no jogo de volta. E eu espero que a torcida do Vila vá em massa para o jogo. Tem que lotar, tem que pressionar o adversário, que é qualificado, que são jogadores de altíssimo nível técnico, né? Gabigol, Fagner, Matheus Pereira, Caio Jorge, putz, nem se fala, jogadores de nível internacional. Mas são jogadores de futebol no 11 contra 11. Ficou 2-0 e baratíssimo pro Vila. E o Vila já viu 2-0 nessa temporada contra o Anápolis, conseguiu a virada, mas nós estamos falando de um time infinitamente mais qualificado. Então precisa de coragem, porque se você ficar recuado jogando por uma bola até no jogo da volta, cara, é melhor nem jogar, como foi no primeiro tempo desse jogo, né, onde o Vila não jogou. Agora, é o que eu espero que o Vila não faça jogando aqui em Goiânia, pelo amor de Deus. Vila Nova precisa ter coragem de recuperar esse placar, que é ruim, mas não é de todo ruim como poderia ser. O Vila correu riscos de sair de 3, 4, perdendo lá do Mineirão, cara. Então é rever esse modelo de jogo do Vila, principalmente fora de casa, que é uma coisa que a gente já martela há muito tempo no Vila. E isso se estende para os outros clubes da capital também. O futebol goiano tá num nível muito baixo, e isso é assustador. Só para lembrar para vocês, o Vila
é o atual campeão goiano. Não dá pra jogar do jeito que é um time que foi campeão goiano. Você menospreza esse título e você diminui muito o que o futebol goiano poderia ser. Então, pelo amor de Deus, faça-se respeitar e faça-se respeitar também o futebol goiano. Mas e aí? O que você achou dessa derrota? Achou que ficou barato? Achou que ainda tem como o Vila correr atrás do resultado? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Você, torcedor do Cabuloso, gostou da apresentação do Cruzeiro? Gostou da vitória? Ficou mais tranquilo pro jogo da volta? Também quero a sua opinião aqui embaixo. Sua análise continua, a análise do vídeo continua com seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço também que clique no botão hypar, que ajuda muito a gente a divulgar o canal, ao alcance do canal e fortalece o trabalho. E claro, se torne membro do canal, é a partir de R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.